Crise. Você deve ter ouvido essa palavra ser usada algumas centenas de vezes nos últimos meses. Crises vêm, mas nem sempre vão sem deixar marcas. Hoje eu vim falar de uma que deixou diversas cicatrizes no sistema financeiro mundial, a crise econômica de 2008. O discurso que muitas vezes é repetido a seu respeito tenta naturalizar o processo que levou a esse fenômeno. Alguns economistas e políticos dizem que nada poderia ter sido feito diferentemente para que ela não acontecesse. Esse discurso é bastante perigoso. Ele tende a isentar os agentes que levaram o sistema financeiro mundial à beira do colapso em 2008 da sua devida responsabilidade. Porque, diferentemente do que alguns podem te dizer, esses agentes existiram sim. Para que você possa identificá-los, vou te explicar as causas dessa crise e demonstrar por que ela poderia ter sido evitada. A crise de 2008 está intimamente ligada ao mercado imobiliário dos Estados Unidos. É possível afirmar que o colapso de uma bolha imobiliária deu início a uma cadeia de eventos que levaram à crise financeira. Mas o que é uma bolha imobiliária, você pode se perguntar? Bom, para que eu possa explicá-la, precisamos analisar em primeiro lugar como funcionava o sistema hipotecário desse país. Comecemos pelo básico, uma hipoteca. Hipoteca é uma garantia de pagamento de uma dívida dada sob a forma de um bem imóvel. Embora conserve a posse do bem, o devedor só adquire seu título de propriedade após o pagamento integral da dívida. O sistema hipotecário costumava funcionar da seguinte forma. Havia uma instituição que emprestava o dinheiro a uma determinada pessoa. Quando essa pagava as parcelas da sua hipoteca todos os meses, o dinheiro ia para a hipotecária até que se completasse o valor. No entanto, no final do século XX, o modelo de hipoteca passa a envolver uma série de agentes. Existem aqueles que financiam as hipotecas, ou seja, que emprestam o dinheiro para um determinado indivíduo e a partir disso emitem títulos de hipoteca, que seriam como um contrato. Nesse sistema, assim como anteriormente, aquele que possui o título recebe o dinheiro da devolução do empréstimo em parcelas. No entanto, aqueles que emitiam os títulos não mais mantinham-nos consigo, mas sim distribuíam-nos pelo sistema financeiro por meio da sua venda para bancos de investimento. Ou seja, o sistema passa a se organizar da seguinte maneira. Bancos comerciais e hipotecárias realizam empréstimos e emitem títulos de hipoteca. Esses títulos são vendidos a bancos de investimento, que compilam diversas hipotecas em um único ativo denominado security e o dividem em partes que são vendidas para os investidores. No final, são esses investidores que recebem em parcelas mensais o pagamento da pessoa que adquiriu uma casa. O último agente envolvido são as agências de avaliação de risco. Essas são responsáveis por analisar o risco de inadimplência dessas securities, ou seja, de que as pessoas que receberam os empréstimos nos quais essas se baseiam não devolvam o dinheiro recebido. A partir da análise, as agências classificam os ativos em uma escala que normalmente vai de AAA a D. Esse modelo de organização do sistema hipotecário permitiu a formação da bolha imobiliária que estourou e desencadeou na crise financeira de 2008, pois dava a impressão de que conseguia diminuir o risco dos investimentos. Antes, se o dinheiro não era devolvido, a empresa que havia emitido o título era quem arcava com o prejuízo. Agora, no novo sistema, ela não lidava mais com as inadimplências, pois vendia os títulos para bancos de investimento. Parecia que o risco tinha desaparecido das mãos das empresas que emitiam os títulos, não? Pois bem, essa era a convicção que predominava no período entre 1980 e a crise. Ela era acompanhada pela desregulamentação do setor financeiro, o que significa que as regras que eram aplicadas sobre esse deixaram de ser tão rígidas. Associado a esse aumento das atividades dos bancos, o mercado imobiliário sofreu incentivos governamentais na década de 1990 e no começo dos anos 2000. A postura adotada pelas administrações Clinton e Bush demonstra quão enraizado está o ideal do sonho americano na cultura estadunidense. Esse tem como imagem uma pessoa que alcança seus objetivos nos Estados Unidos e se torna bem-sucedida, condição que envolve possuir a casa própria. Por isso, os presidentes Bill Clinton e George W. Bush, com apoio do Congresso, tentam aumentar a parcela da população que possui uma moradia para chamar de sua, para provar que o sonho americano é sim possível. Portanto, as práticas relacionadas à hipoteca se tornaram altamente lucrativas. A observação de um setor que apresentava altos rendimentos dava a impressão de ser uma área de investimentos seguros e atraía cada vez mais investidores, expansão que se assemelha ao crescimento de uma bolha. A procura por parte dos investidores passa então a exercer pressão sobre os bancos de investimento, que pressionam, por sua vez, as instituições localizadas na origem do sistema hipotecário a realizarem mais empréstimos. Até esse ponto, essas empresas possuíam critérios claros sobre as pessoas que poderiam receber empréstimos, de modo a garantir maior probabilidade de que eles fossem pagos. No entanto, diante da pressão para que mais títulos fossem emitidos e então securitizados, as hipotecárias e bancos comerciais começaram a adotar critérios mais flexíveis. Isso significa basicamente que pessoas passam a receber empréstimos que deveriam ser retornados em parcelas com as quais não podiam se comprometer. Essas hipotecas de alto risco de inadimplência são dados nomes de subprime. Hipotecárias passaram a bombardear contas de e-mails para convencerem as pessoas a quererem dinheiro emprestado para poderem adquirir uma casa. Elas também inventaram novas modalidades de empréstimos, que envolviam taxas ajustáveis. Assim, em um período no qual a hipotecária fosse submetida a algum prejuízo, as taxas impostas daqueles que receberam o empréstimo poderiam aumentar drasticamente.
A demanda por parte dos investidores foi satisfeita pelo setor financeiro com a invenção de um novo produto, os CDOs, ou Collateralized Debt Obligations. Para que você possa entender melhor o que são esses instrumentos financeiros, vou expor primeiramente a motivação para sua utilização no contexto da bolha imobiliária. O fato de as securities serem classificadas pelas agências de avaliação de risco criava uma situação na qual os ativos pior avaliados tinham maior dificuldade para serem vendidos, pois envolviam um risco com o qual nem todos os investidores estavam dispostos a arcar. Por isso, diante da vontade dos investidores de apostarem ainda mais no mercado imobiliário, os bancos de investimento decidiram agrupar muitos dos ativos classificados como BBB em novos títulos, derivativos do tipo CDOs. Esses também eram vendidos em partes e recebiam das agências de avaliação de risco uma nova categorização, a qual costumava ser a mais alta de todas. Nesse momento, é possível que você tenha uma dúvida. Se títulos com certo risco de inadimplência são compilados e transformados em derivativos, o risco envolvido nesses não deveria ser o mesmo? A resposta a essa pergunta não é exata. As agências de avaliação de risco acreditavam que as securities nas quais um CDO se baseava tinham pequenas chances de sofrer inadimplência ao mesmo tempo, o que faria com que o investimento nesse compilado de títulos se tornasse menos arriscado. No entanto, diante da baixa qualidade dos empréstimos que estavam sendo feitos nos últimos anos, a probabilidade de que houvesse inadimplência em massa se tornava cada vez maior, o que, desculpa o spoiler, realmente aconteceu. Por isso, é possível afirmar que o modelo no qual essas avaliações se baseavam se mostrou falho, e por trás dessas havia interesses. Esses estão relacionados ao fato de as agências de avaliação de risco serem pagas pelos bancos de investimento para analisarem seus ativos. Como eram os últimos que pagavam pelas avaliações dos seus CDOs, e essas serviam como orientação para os investidores, era benéfico para eles que eles fossem bem avaliados. Por isso, as agências, como uma forma de garantirem sua posição no mercado, davam boas avaliações, mesmo que essas não correspondessem ao risco real de inadimplência. Por fim, o relaxamento dos critérios para empréstimos e a falta de supervisão do setor financeiro por órgãos governamentais permitiram com que pessoas conseguissem dinheiro emprestado com bancos comerciais, dando como garantia um imóvel que ainda não era legalmente sua propriedade necessariamente e que poderia pertencer a outra instituição financeira. O risco ao qual as instituições estavam expostas somente se tornou palpável quando a bolha estourou em 2008. O fato de ter ocorrido um crescimento expressivo, baseado em operações extremamente arriscadas que passaram pelo pior cenário, levou o sistema financeiro à beira do colapso, situação que pode ser comparada a uma bolha que estoura inevitavelmente. O que interrompeu a expansão desses mercados foi a inadimplência em massa. Os empréstimos feitos, os títulos emitidos, o processo de securitização, a venda de ativos e derivativos, tudo isso dependia do pagamento das hipotecas. Quando essas deixaram de ser pagas, os títulos perderam valor, pois a origem do dinheiro não existia mais. O endividamento relacionado às hipotecas nos Estados Unidos aumentou de 5,3 trilhões de dólares em 2001 para 10,5 trilhões em 2007. Ou seja, nesse período de 6 anos, a dívida cresceu quase o mesmo do que em todos os 200 anos de história do país. A falta de rigidez e controle sobre aqueles que podiam ou não arcar com os empréstimos fazia com que a probabilidade de inadimplência aumentasse, até que ela se concretizou. Mas, diferentemente do que se esperava, o risco não foi amortizado pelo grande número de investidores e instituições envolvidas. O cenário que se revelou foi de sua concentração nas grandes empresas, de um sistema interconectado e extremamente frágil. O mercado de derivativos é um dos principais mecanismos que levou o sistema ao grau de interconexão que possibilitou o alastramento da crise. Por não ser objeto de regulamentações tão rígidas e criar a impressão de que o risco estava desaparecendo, todas as instituições financeiras de maior porte tinham grande parte do seu rendimento atrelados a ele. As agências de avaliação de risco, baseadas em um modelo equivocado e carente de transparência e ética, deram informações erradas sobre os ativos existentes no mercado. A partir disso, investidores perderam a confiança no mercado. Ao verem seus ativos perderem valor e descerem nas avaliações de risco, era como se seu dinheiro, que havia sido utilizado na compra dos títulos, simplesmente desaparecesse. Não havia perspectiva sequer de retorno, imagina de lucros. O pânico se alastrou para o sistema financeiro como um todo. A grande maioria das instituições financeiras se sustenta a partir de formas de financiamento a curto prazo, em que os investidores emprestam dinheiro para essas por meio de contratos renovados diariamente. Dessa forma, em 2008, a perda de confiança na capacidade dos bancos de pagarem suas dívidas acarretou na paralisação da forma primária de financiamento das grandes instituições financeiras. Essa situação, associada à falta de reservas de capital devido à desregulamentação, levou essas instituições à beira da falência. Pessoas comuns correram para os bancos para sacarem dinheiro e garantirem que não perderiam no meio a esse caos. Portanto, o que se iniciou com perdas no setor imobiliário decorrentes do estouro da bolha que existia nesse mercado, promoveu uma cadeia de eventos que levaram à perda de 11 trilhões de dólares e 4 milhões de famílias a perderem suas casas. Não foi um processo orgânico ou inevitável, imagem que muitos tentam promover. Mas também não teve um único agente culpado, como outros gostam de defender. Foi resultado de erros de julgamento por aproximadamente 30 anos, por parte de banqueiros, investidores, agentes governamentais e funcionários de diversas instituições financeiras, falhas pelas quais esses precisam ser responsabilizados.
equívocos os quais necessitam ser de conhecimento público para que esse ânimo exacerbado e a promessa de alto lucro não provoquem consequências reais e levem a economia mundial à beira do colapso novamente.